Paz do Senhor, alunos. Estamos na sexta aula de Teologia Sistemática 2. E hoje nós vamos abordar um tema extremamente interessante, complexo e que gera uma confusão tremenda. Angiologia e antropologia. Os vários ângulos, tá? Os anjos têm classificação, eles existem, eles já foram seres que puderam decidir um dia, tiveram arbítrio. E a questão da antropologia e as suas várias vertentes, filosófica, psicológica, entendeu? Para que a gente possa compreender a antropologia quanto como cristã. Eu preciso saber o que os outros pensam para definir a imago Dei, que existe em mim, da onde vem e para onde vai. Eu vou antecipar, como professor de teologia que gosta muito disso aí, eu vou dizer para você que a explicação mais plausível de todas que existem ainda é a nossa. E ela não existe somente pela fé. A compreensão da antropologia humana, ela independe da fé, porém, ela é descoberta através da fé. Vamos lá? Vamos à nossa aula? Então, prepare-se, eu vou abrir o quadro aqui. Como nós estamos sabendo e já sabemos, estamos vendo Teologia Sistemática 2, ok? E agora nós estamos vendo Angiologia e Antropologia. Aqui as definições, ou os capítulos: a origem do mal, pressupostos e problemas filosóficos, o argumento teológico, a existência dos anjos na Bíblia, a natureza e classificação dos anjos, anjos em batalha espiritual, antropologia, teorias filosóficas e psicológicas, e as escrituras e a natureza espiritual do ser humano. As nossas dicas continuam valendo. Seja organizado, tenha foco e disciplina, desligue o celular. Se Jesus quiser falar com você, não é pelo celular que ele vai fazer. Fuja das distrações. Estude em local apropriado, anote tudo sempre, leia o seu livro, responda o questionário ao final de cada lição. Agora é com você. Bons estudos. Bem, uma objeção sempre surge quando se prega o evangelho é o problema do mal. Ou seja, quase sempre quando pregamos o evangelho, surge, sabe, sobre uma objeção. É o problema do mal. O que é o mal? O mal existe? Sim, ele existe. Está por aí. Um professor uma vez questionou Albert Einstein, um menino ainda, e ele respondeu: a razão do mal é a ausência de Deus no coração do homem. Ele explicou isso através do prisma de Nichols, decodificando, decantando a luz em várias cores, que ele diz que a luz existe, mas a escuridão não. E ele falou sobre a questão do termômetro. O frio não existe, só existe o calor. O calor você pode medir, o frio não. O frio é a ausência de calor. E como ele usou frio e escuridão, ele explicou o mal desse jeito, que o mal é a ausência de Deus no coração do homem. Albert Einstein, isso, viu? Vale a pena, procura na internet o vídeo que você vai localizar. Agora, qual que é o questionamento? Se Deus é bom, por que o mal existe? Ele é totalmente bom? Sim. O mal existe nele? Nunca. Nunca. Ele é totalmente bom. O próprio Jesus disse: só existe um que é bom, é Deus. Ponto. Então, o problema não é uma questão somente de entendimento, certo? Não é uma questão intelectual, porque todo mundo passa pela experiência do sofrimento. Sepultamentos que nós estamos fazendo, a gente vai em sepultamento de crente, vai em sepultamento de ímpio, não é muito diferente, existe uma dor. Tá certo que o cristão verdadeiro ali, ele parece que ele tem mais força, mais suporte, mas depende muito também de quem pede. Mas o que inclusive, nós adoecemos e morremos, é natural. E a Bíblia nos garante que o sol nasce e se põe para ímpio e justo, e a chuva que rega a horta do ímpio, rega a horta do crente. Então, o mal existe? Sim. Então, vamos tentar entender essa situação. É preciso abordar as situações pastorais quanto às dificuldades intelectuais, ou seja, é impossível separar as respostas. A área da teologia que estuda
A luta entre o bem e o mal, inclusive, ela vem é uma teodiceia, certo? Que é a defesa da bondade e onipotência de Deus diante da existência do mal. Assim, então, a teodiceia é uma justificação para os homens dos caminhos de Deus, ou pelo menos uma tentativa dela. Não é tudo que a gente consegue justificar. Teodiceia vem da eterna luta entre Zeus e Hades. Tá? Isso é filosofia grega. Quando você vê Zeus lutando com Hades, você vai entender que isso é uma teodiceia, uma história que vai falar dos deuses. Mas na aplicação da teologia, é a defesa da bondade e da onipotência de Deus diante da existência do mal. Deus não criou o mal. Então, o que criou o mal? Qual é a origem desse mal? A Bíblia não é específica, porém, a dedução que nós temos ao ler, e porque nós definimos assim como arbítrio do homem, é que o mal existiu, certo? Por causa da livre agência, ou do livre-arbítrio, como aqui diz, dos seres pessoais, isto é, tanto Satanás como Adão. Aqui, o autor do nosso livro e a Bíblia me dá uma ideia de que existia uma classe de anjos, certo? De querubins, uma classe de querubins que tinham a condição de decidir, podiam decidir. Então, tenta compreender de uma forma teológica e filosófica a existência do mal. Por que que o mal existe? Porque o homem pode decidir. Ok? Mas Deus criou o homem para o mal? Não. Ele criou o homem com a possibilidade de errar. E o homem errou. Então, o mal só existe porque o homem pode escolher. Ok? O fato de Deus ser conhecedor devido à sua onisciência não responsabiliza pela existência do pecado e do mundo, nem pela execução do pecado. Foi o que eu acabei de explicar. O pecado existe porque o homem escolheu. Tá? Deus não nos fez robôs. Deus nos fez seres relacionais. E não existe um ser relacional que não pode escolher. É aqui que eu não entendo e não compreendo, entendeu, o calvinismo. Porque se o homem não pode escolher, como é que ele vai se relacionar? Ok? Deus não existe, mas o mal existe. Aqui é uma questão filosófica de Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre, ele é conhecido, né? Por muita coisa ruim que ele escreveu. Sartre, ele é o rei da comédia, ele é o rei do sarcasmo, né? É o escritor sarcástico. Quase ninguém mantém a posição. Deus não existe, mas o mal existe. Coisa de filósofo. Isso é afirmado por Frederic e por Sartre, pelo chamado teatro do absurdo. O problema é que o homem não pode escapar da realidade do mal. Segundo eles, hein? A posição comum do ateu ele é apresentada em vários formatos, em várias nuances, certo? Humanismo, positivismo, marxismo e existencialismo. O problema é que, assim, todo mal é apenas uma questão de percepção humana. No fim, o mal é totalmente relativo. Quer dizer, ou seja, olha só a que ponto chegou a explicação de Nietzsche ou de Sartre, segundo a visão deles. O mal, que foi o campo de concentração para o nazismo e para o resto do mundo, o Holocausto, certo? Para os judeus, perdão, os campos de concentração, para os judeus foram um mal inerente. E toda a humanidade, o mundo inteiro assistiu aquilo e realmente aquilo lá foi a pior expressão que o homem pode chegar de maldade. E o poder gera maldade, tá bem? Mas esse mal que foi tremendamente mal para o judeu e para quem estava aprisionado no campo de concentração, não era mal para o nazista. Se você perguntar para Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final, se você perguntar para Joseph Mengele, o médico que pesquisou geneticismo com cobaias humanas, eles vão achar que eles estão fazendo um bem para a humanidade. E, infelizmente, a medicina avançou muito. Nós fechamos os olhos, cerramos os olhos para isso. Mas a medicina, não que eu concorde, avançou muito depois dos campos de concentração, porque existia largo material de pesquisa. É triste, porém é real. Ok? Então, qual que é? O mal é relativo, nessa seguinte ponto de vista. Deus existe, o mal não. Segundo o panteísmo, isso é complicado. O panteísmo é a maioria da filosofia espiritual de todas as manifestações orientais, as religiões orientais.
budismo, hinduísmo, taoísmo, shintoísmo, Seixinoye, vai por aí afora, entendeu? Eles não têm um Deus pessoal. Deus está em tudo, Deus é tudo, então Deus não é mal. As coisas parecem más porque o nosso entendimento não é iluminado. Quanto mais eu for iluminado, eu vou entender um psicopata. Ele é um ser primitivo, ele está na cadeia evolucional espiritual, ele está retrocesso. Quando você estuda seitas heresias, você entende isso melhor. Deus existe e o mal também existe. E é uma outra forma de filosofia religiosa, de filosofia espiritual, tá? Não tem nada a ver com teologia. Ele considera que há duas forças iguais e opostas, Xi e Yang Ying. O fogo só existe porque a água existe, o ar existe porque a terra existe, o bem existe porque o mal existe. Se você desinventar o mal, o bem deixa de existir. Olha só que situação. É aquela explicação que eu já vi muito pastor pregando, que o homem tem dois cachorros dentro de si, um branco e um preto. Qual que ganha? Aquele que ele alimenta mais. Isso aí é taoísmo, é shintoísmo. E tem pastor pregando isso, que nós temos dois seres antagônicos dentro de nós brigando, ganha. Tá, e vale a ilustração, mas pelo amor de Deus, da onde vem isso? Do shintoísmo, correto? O bem só pode existir se o mal existe, tá bem? E também podemos chamar de finitude, porque é caracterizado pelo dualismo, tá? Isso é dualismo, e finitude inclui todas as religiões e filosofias que negam um ou mais atributos de Deus. Isto é, para determinadas filosofias, Deus não é nem onipotente, nem onisciente. Ele não possui imutabilidade, nem bondade, nem amor, ok? Deus é bom, mas não é onipotente. Impossível. Mas essa forma de pensar existe no judaísmo contemporâneo, no judaísmo líquido, podemos dizer assim, né? Pós-moderno. O problema é que Deus é menos do que Deus. Ele não controla o universo, é um ser limitado. Para o judaísmo neomoderno agora, neocontemporâneo, correto, líquido, vamos emprestar a frase do Pierre Bauman, Deus é limitado. Gente, eu estou colocando pensamentos, eu não concordo com isso não, hein? Deus é onipotente, mas não é totalmente bom porque ele se contradiz, ele não é santíssimo, como o Tiago afirma. Esses argumentos são resumidos da seguinte forma: para mostrar que a onipotência de Deus e a presença do mal não podem ser conciliadas, vistos serem autoexcludentes, ou seja, se Deus é totalmente bom, o mal não existiria. Se ele é onipotente, ele destruiria o mal. Mas como o mal não está destruído, Deus não é totalmente bom ou ele não é totalmente poderoso. Ou ele não é poderoso, potente, onipotente, ou ele não é bom. Isso aí veio de Michel Onfray, um dos pensadores da faculdade de ateologia francesa, que ele pensa da seguinte forma: se Deus pode e não faz, ele é tirano. Se ele não pode, ele é fraco. Então, dentro dessa concepção filosófica, nós temos exatamente a possibilidade de achar aquilo que nós entendemos por uma filosofia errônea, Michel Onfray, a teologia. Continuando, então, entendemos a faculdade de ateologia. Voltando aos nossos slides, deixa eu abrir aqui ele de novo. Deus é onipotente, mas não é completamente bom. Ele não se contradiz, nós sabemos disso e temos a plena e absoluta certeza. Muitas vezes o problema não é, deixa eu ver aqui, diminuir um pouquinho a carinha do professor, aí, legal. Muitas vezes o problema não é a questão em si, mas aquilo que se pensa acerca dela. As objeções acima apresentam dois problemas. Nós estamos trabalhando com pressupostos e problemas filosóficos. Se o problema fosse resolvido mediante a negação da existência de Deus, então não seria possível falar sobre o que é bem ou mal de uma forma objetiva. 2. Se existisse somente o mundo físico da matéria e fosse tudo energia, a realidade básica seria impessoal, ou seja, no universo impessoal não existiria uma pessoa infinita, um referencial absoluto e pessoal que é Deus. Então vamos caminhar nessas duas definições. Um pressuposto é o problema resolvido. Quer dizer, se eu negar a existência de Deus, então o mal é resolvido, o problema do mal? Não. Não.
Eu acho que pioraria. Se existisse um mundo físico de matéria e energia, somente físico, também nós perderíamos o referencial absoluto de bondade. Então, tá. Argumento teológico. Agora chegou na nossa praia. O plano de Deus é impenetrável para nós. Quem já escutou a consciência de Deus? Quem já falou com os pensamentos de Deus? Ó inescutável pensamento divino de Deus, Paulo escreveria. Jó, no seu desabafo, quando Deus fala para ele, aonde você estava, rapaz? Quando eu coloquei as estrelas no céu, onde você estava quando eu pus areia no mar? Aonde você estava quando eu fiz o crocodilo? Hã? Então, pelo menos antes de chegar ao céu, tudo bem. Tem gente que fala que quando chegar no céu vai bater no Adão. Gente, quando chegar no céu, a glória que vai estar dentro de você, você não vai querer lembrar de nada. Não vai nem pensar no Adão. Você vai dar glória de estar lá. Ainda bem, eu cheguei. Então, não há muita coisa que nós não vamos ir agora. Até lá, muita coisa nós vamos entender. Não dá para explicar para um pai que perdeu uma criança o que Deus permitiu. Não dá para você explicar para uma mãe que tinha uma filha de 22 anos, uma excelente cristã, certo? Que ao sair da faculdade foi pega por 4 malucos aí, 4 psicopatas. Eu não cabe dentro da aula relatar o que fizeram com a moça. Entendeu? E depois, num ato de extrema selvageria, retalharam o corpo dela. Como é que você explica para essa mãe por que tamanho mal contra uma moça que só falava de Deus e estudava medicina, estava no 3º ano? O mal existe, o que nós podemos fazer? Agora, os planos de Deus são inescrutáveis. Talvez essa passagem de vida não tenhamos capacidade, não vamos ter, Deus não é para se entender. Olha, eu achei bacana. Acho que é Barth que falou, Karl Barth, que entender a Deus seria negá-lo. Entender a Deus seria negá-lo. Querer entender é negar. Então, tem coisa que você não entende, você simplesmente aceita e toca, e acredita, e tem nele um referencial para crescimento. Então, de onde vem a esperança que Deus nos oferece? Ela é fundamentada no caráter, nos atributos, na essência de Deus. E da onde que eu tiro isso? Do livro mais estudado da face da Terra, que é a base da teologia. Não se faz teologia sem Bíblia. Seja ela sistemática, espiritual ou bíblica, a teologia está baseada na palavra. É aqui que eu tenho tudo que eu preciso para trabalhar meus pensamentos teológicos. Então, de onde vem essa esperança que Deus nos promete? Vem do caráter, vem da pessoa, vem do caráter, vem da essência, vem dos atributos. E há aspectos do caráter de Deus que são especialmente importantes entendermos. Por exemplo, soberania de Deus. Deus é soberano? Sim, totalmente. Acho legal essa ilustração da mão segurando o universo. E é isso. Deus está assim com a mão segurando o universo. E o mais incrível, que ele quer se relacionar com o Caio. Entenderam? É assim que ele é. E ele é soberano em todas as coisas que acontecem. Ele tem um plano para a história e está realizando esse plano no universo que ele criou. Isso quer dizer que, no fim, nada acontece sem que Deus já tenha traçado o plano disso. Isso é soberania. Existe a vontade permissiva, que nós já vimos, mas a soberania de Deus é isso. Muitas coisas que Deus condena acontecem, como eu falei da moça agora há pouco. E essas coisas não acontecem por acaso, nem fora do seu controle. Eu vi uma vez um pastor escrever para uma mãe que tinha perdido uma filha nessas condições, ele falou, olha, sua filha sofreu aqui, eu sei, eu concordo, me dói o coração saber, eu não queria isso jamais, nem penso nisso. Mas quando ela chegou diante de Deus, a glória de Deus apagou tudo isso. Não justifica, mas explica. Não justifica para nós, mas explica um pouco. O amor de Deus, além de soberano, que tem o direito de fazer o que ele quiser, Deus também é amor. Olha só que interessante. Está vendo como existe um equilíbrio dentro da essência do caráter de Deus? Ele é soberano, mas ele não é tirano, porque ele ama, ele é amor. Então, ele não faz as coisas ao seu bel prazer para se satisfazer. Não, ele faz porque ao nos afastarmos dele, ele está nos dando a possibilidade de voltar. E o mundo jaz no maligno, ok? Então, tudo que ele faz é motivado por amor que ele tem por nós.
E isso que Paulo também escreveu: em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Liberdade humana. A liberdade humana é responsável pela existência do mal no mundo. Vimos algum pouco atrás. O mal, em algum nível, termina por desenvolver algumas virtudes. Ou seja, quando eu sofro mal, presta atenção, tá? Não é porque eu sou mal que eu desenvolvo virtude de paciência, de sacrifício, não. Quando eu sofro mal inerente em mim, eu sou obrigado a desenvolver paciência com pessoas que me fazem mal. Eu sou obrigado a ir para o sacrifício e ajudar, às vezes, quem eu não gosto. Eu sou obrigado e é necessário que eu libere o perdão sempre, em qualquer consistência, e isso não é fácil. É claro que eu tenho que perseverar diante da maldade do mundo, das coisas ruins do mundo. Então, isso causa. Agora, o mal entrou no universo físico por causa da queda, isso nós já sabemos. Querem ser igual a Deus, o homem topou e ele não percebeu a natureza do pecado, que nós vamos ver em Hamartiologia. Tá bem? Então, Gessler e Feinberg, em seu livro Introdução à Filosofia, dizem: podemos modificar os argumentos acima, ou podemos até explicá-los. Se Deus é totalmente bom, ele derrotará o mal. Ponto. Se Deus é onipotente, ele pode derrotar o mal. Olha, é campo da possibilidade. O mal ainda não está derrotado, logo, o mal será derrotado no tempo de Deus. Acabou. Existe uma guerra para acontecer. E ninguém melhor que o pastor Jorge para nos explicar a Batalha do Armagedon e outras coisas. E diz que ali o mal vai ser trancado. Trancar o diabo e glorificar o homem é, para mim, particularmente, uma visão da extinção do mal. Ok? Mitologias e religiões antigas, a existência dos anjos na Bíblia. Entraremos no campo da angiologia. Tanto como folclore, que mostra uma crença universal da existência de seres espirituais que interagem com as pessoas. Por exemplo, nosso folclore é rico. Yara, mãe da água, Iemanjá já foi trazida para os africanos, Boitatá, Saci Pererê, a Cuca, e vai para o imaginário infantil afora isso, né? Então, tipicamente, as religiões falam de uma hierarquia de espíritos intermediários entre seres humanos e o ser supremo. Toda religião precisa de um intermediário, quer um intermediário. Nós sabemos que, no caso bíblico, os anjos são seres que existem e não são parte de uma simbologia ou de um folclore. Eu não pode comparar o anjo com o Saci Pererê. O anjo tem um livro que fala dele que chama-se Bíblia. O Saci Pererê, ele tem estudiosos de fenomenologia que dizem que ele é um ser primal. Interessante isso. Mas tá, então vamos tentar ver. Anjo quer dizer angelos, mensageiro, enviado, angelo, em grego, e expressa a ideia central do anjo no Antigo Testamento, ok? Os anjos são servos do Senhor, trabalham para o louvor a Deus, visão de Isaías. Durante a viagem do Egito, eles protegeram e cuidaram do povo de Deus. Eles também são mensageiros, carteiros de Deus, me permita assim brincar um pouquinho, tá? Para deixar a aula mais leve. Eles entregam mensagem, Juízes 13, Manoé, Sansão, tantos outros. Eles executam o juízo de Deus, segundo Samuel 24:16, Gênesis, quando 2 anjos vêm, porque vai ter juízo. Daniel 6:22, tá? Os anjos defendem o povo de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, e os querubins protegem a entrada do Éden com uma espada flamejante. Até o dilúvio, pelo menos, tem a ideia que eles ainda estão protegendo. Serafins, uma outra classificação angelical, louvaram diante do trono de Deus, Isaías 6:1-3, ok? Então, existe a natureza e a classificação dos anjos. Os anjos trazem mensagens, revelações, entre multidões de anjos bons, somente 2 são mencionados. Nós conhecemos 2 anjos, Gabriel e Miguel. Toda terminologia El, na Bíblia, significa vindo de Deus, em hebraico. El, Gabriel, Miguel. Tá ok? Só para curiosidade do hebraico, tá bem? Então, Gabriel apareceu a Daniel e foi quem anunciou a Maria o nascimento de Jesus. O anjo veio e falou: Maria, pá, tá. Então, Gabriel é um mensageiro. Já o segundo texto desse profeta,
Os anjos estão envolvidos na luta contra as forças do mal. Miguel é designado como arcanjo em Judas 9 e tem o papel de liderar os exércitos de Deus contra Satanás. Houve uma guerra no céu? Houve. A Bíblia diz que tem. Eu não sei como ela aconteceu. Eu tenho um pastor amigo, muito pensador, muito bom, ele diz que Deus nem se mexeu do trono, que quem quebrou o pau lá em cima foram os anjos. Ele deu a ordem e os anjos foram para cima, expulsaram a turma de lá. Porque se ele não se mete nessas brigas, segundo esse... E eu acredito nisso. São coisas que são difíceis de compreender, porém elas são bem tangíveis. Uma passagem bíblica que merece destaque é que descreve a batalha no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão. O evento histórico que essa guerra celestial se reporta pode ser a queda de Satanás ou a batalha final que vai definir verdadeiramente o final dos tempos, ok? Antropologia. Vamos falar agora do ser humano. Teorias filosóficas e psicológicas ou psicoterapeutas ou psicanalísticas, ok? O povo viaja, viu? E a gente vai ver que até dá algumas respostas que te levam a pensar, como a gravura aqui, ó. Porém, deixa eu chegar na explicação bíblica para a coisa. A identidade do homem é uma preocupação durante o século XX inteiro. Eu já falei para você numa aula anterior que havia uma expectativa da filosofia que o homem tinha atingido a civilidade tal que agora nós iríamos respeitar, amar, íamos aprender a viver. Soltaram a bomba atômica em Tóquio, acabaram com a teoria. Em Tóquio, não, minto. Soltaram a bomba atômica em Hiroshima e a teoria filosófica se foi. Como pode um homem exterminar, direta e indiretamente, numa explosão de bomba, quase 1 milhão de pessoas? Fora o que o Japão fazia nas ilhas, né? É melhor não entrar no mérito da questão. Mas a pergunta é, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então, a resposta encontrada determina um caminho, uma diretriz de vida para os filósofos. Então, são duas possibilidades. Ou o homem tem uma origem pessoal de acordo com as religiões monoteístas, como nós cremos, um ser nos fez, ou ele tem uma origem impessoal, surgimos de uma ameba, que criou um rabinho, virou um macaquinho, do macaquinho virou um macacão, o macacão perdeu o pelo, virou homem, desceu da árvore, perdeu o rabo. É difícil isso. Então, o homem evoluiu da natureza e ele não tem uma causa criadora, ele é um acidente do universo. Tá? O homem é um acidente do universo. E ele é produto da própria natureza, estranho. Freud, Sigmund Freud, austríaco e judeu, o pai da psicanálise, dentre tantas coisas que ele fez, ele entende que o comportamento humano provém diretamente dos instintos mais básicos. Já viu alguém comentar, né? Você provoca em mim os instintos mais primitivos, né? É complicado isso, entendeu? Ele acreditava que sexo e violência faz parte da natureza animal, então dentro de nós. É instinto, a nossa razão segura. Mas uma vez perdida a razão, eu explodo. Ou num desenfreio sexual ou violento. E tudo ele explicava pela sexualidade. Então, Freud tem algumas coisas interessantes. A fuga do homem está no fato em que ele não entende o seu psiquismo inconsciente e, por isso, ignora os seus atos conscientes. Ele ignora que são impulsos. Id e ego. O id manda, fica cutucando o ego vai e executa. Tá? São duas coisinhas que tem aqui dentro, que a psicanálise chama de id e de ego. Então, quer dizer, o id vai lá e fala, vai, faz. O ego, não. De repente, o ego fala, não, por que não? Vou lá e realizo. Absurdos, adultério, pecado, toda coisa. É uma luta. Freud pensa desse jeito. Ele não consegue entender que também existe uma força oculta de fora que me tenta, que me oferece. Agora, gente, com todo respeito, parênteses. Filosofia do pastor Caio, pensamento do pastor Caio. O diabo é um ótimo vendedor. Ele oferece. Você sabe se aceita ou não. Nietzsche, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, tá? Ele acredita que a fuga do homem está em que toda a moral foi construída no que é escrito, na gramática, no pensamento, no desenvolvimento racional. Não existe um eu, e muito menos um verbo penso. Tipo assim, penso, logo existo. Para ele, essa máxima de Shakespeare é descartável. E logo o corpo, a alma, ele é dicotômato.
alma para ele, espírito é a mesma coisa, ok? Ou o espírito como pedagogia cristã, olha lá, não existe a alma, espírito e o corpo. Em sua concepção, é uma construção errada, pois o que existe é a vontade de potência, a negação dessa vontade como imposição do rebanho ou comunidade para a manutenção da sobrevivência. A vontade de potência nada mais é o poder que eu tenho de querer, sabe? A potência da vontade, é o poder de querer. Ela me faz querer a mulher, ela me faz querer dinheiro, ela me faz querer poder. Então, essa potência do querer, ela me leva a pensamentos absurdos e de execução errôneas e loucas. Morte, assassinato, é dominar pelo poder. Porém, olha só que interessante, essa vontade, certo? A negação dessa vontade é uma imposição de um rebanho para a manutenção da sobrevivência. Ou seja, a sociedade controla, ela acha meios de controlar essa coisa individual para que eu não me torne, para que toda a humanidade não se torne uma psicopatia desenfreada, não sejamos todos Hitlers, ou Stalin, ou Lenins da vida, pessoas más que já passaram pelo mundo. O poder gera maldade. De Amin Dada, em Uganda, Popescu, na Romênia, tem um deles aí, eu não lembro quem, acho que foi de Amin, decorou a sala dele inteirinha com pele de gente, o outro fez abajur de pele, quer dizer, a maldade humana, quanto da detenção do poder na mão de uma só pessoa, é capaz de atrocidades, tá bem? E ele acreditava, então, que o instrumento regulador para segurar essa relação é a vontade da sociedade, a imposição do rebanho. Karl Marx já acha que tudo tem a ver com a economia, tudo tem a ver com o consumismo, tudo vem aqui com compra e venda. Então, ele defende que o pensamento na superestrutura da consciência produz um significado de códigos e símbolos que organizam o mundo. A fonte geradora dessa concepção é a relação que você tem com a mercadoria. Por isso que ele defende a extinção de bens. Todo mundo se veste igual, todo mundo age igual, todo mundo pensa assim. E o médico vai ser médico porque ele é médico, o barbeiro vai cortar o cabelo porque ele sabe fazer aquilo, e se os dois se vestem igual, é a mesma coisa, não tem problema. Isso é socialismo, isso é comunismo. Não funciona. Não funciona. Nós somos seres diferentes, ímpares, e queremos evoluir, queremos crescer. O capitalismo selvagem, a exploração do ser humano também está errado. Mas Marx pensou nisso no auge da Revolução Industrial, onde as indústrias sugavam as pessoas com 18, 20 horas de trabalho, entendeu? Arrebentando. Aí até apareceram os sindicatos, aí vai uma outra história. Mas Marx, entendeu? Ele pensa de uma forma semelhante a Sigmund Freud. Ele acha que o homem é feito da sociedade. Darwin, isso é o eterno evolucionismo, para tudo. Então, a teoria da evolução da espécie, o mais forte sobrevive, o mais fraco não. A espécie humana precisa de um significado para sobreviver, o homem precisa produzir o significado, porque a espécie humana é caracterizada pelo córtex, que ficou grande, recebeu muita informação e desenvolveu o homem. Então, o córtex cerebral acabou se assenhorando. Para Darwin, de alguma forma, existe a necessidade do ser humano fabricar sentido e significado. Porém, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais capacitados, sobrepõem os menos, e isso é normal. É a teoria da evolução. Sobrevive o mais forte. Estranho que defendam isso. Ok? As escrituras e a natureza espiritual do ser humano. Chegamos onde eu gosto. Agora vamos examinar algum texto relevante sobre a natureza do ser humano na imagem de Deus, ou seja, a Imago Dei. Nós vamos começar a pensar sobre a Imago Dei, ok? Deixa eu aumentar minha carinha aqui, para que a minha expressão fique bem bacana para você. O que é a Imago Dei? É a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu voltar no slide anterior. Então, vamos estudar alguns textos que são relevantes sobre a natureza do ser humano na imagem de Deus. Quais as propriedades que o ser humano possui que não podem ser propriedade só da matéria? Consultai com o vosso coração, Salmo 4:4.
Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? 1 Coríntios 2:11. Eu anotei um versículo por minha conta, 4:12. Esses versículos indicam que o ser humano tem a capacidade do autoconhecimento. A palavra oida quer dizer conhecer ou entender algo intimamente. É o espírito do homem que tem o conhecimento. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é apta para discernir, certo? Dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração ou da mente. Então, nós sabemos que o homem veio e é uma criação de Deus. Então, o espírito que me dá vida, que me faz alma vivente, lembra bem, Gênesis, eu fui constituído alma vivente. Esse espírito me faz racional, criativo e decisivo. Eu raciocino, eu penso, eu decido e eu crio. Isso me faz imagem e semelhança de Deus. Ok? Andando. A Bíblia afirma que o homem foi criado no pó da terra. Parênteses curioso. O nosso organismo é composto de 75 sais minerais. Me perdoa, tá bem? Que são, ou você só encontra no planeta Terra. Mas, pastor, como é que o senhor sabe do planeta Terra? Bem, alguns cientistas que eu ando pesquisando já andaram fazendo algumas pesquisas que eles não gostam de revelar. Corpos celestes caem na Terra, meteoritos caem na Terra, ninguém sabe de onde vem. Já fomos à Lua e temos material lunar para estudo. E por incrível que pareça, tudo que cai na Terra tem vários elementos químicos, vários elementos minerais que compõem alguma coisa. Mas o nosso corpo, especificamente, é composto dos sais minerais que compõem o solo do planeta. Então, o homem foi feito do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o hálito, sopro da vida. A letra Ré, em hebraico, é o hálito de Deus que deu vida ao homem. Entendeu? Então, contra a ideia da evolução, há duas considerações. Deus criou todos os animais segundo a sua espécie. Não vem me falar de dinossauro, essas coisas é uma outra história, mas tem. Não existe uma continuidade entre os grupos. Olha, felinos desenvolvem felinos, humanos desenvolvem-se em humanos, os animais evoluem dentro da sua própria característica, do seu próprio filo, da sua própria classificação biológica, tá? O macaco não vira homem, o gato, aliás, pelos estudos cromossômicos de DNA do homem, se nós fôssemos descender de algum animal, jamais seria do macaco. A possibilidade mais remota é dos gatos. E aí os narcisos fiquem à vontade se achar que descendeu de um gato, né? Seria a possibilidade mais remota que nós tivéssemos descendido de gatos, de felinos. Ok, a questão da propagação do ser humano tem a ver com a questão da origem da alma ou do espírito. Se Deus criou a alma do Adão diretamente, de onde veio os outros espíritos? Alguns teólogos defendem a noção de que Deus cria as almas das pessoas diretamente. Na teoria criacionista, os pais geram os corpos de seu filho, mas Deus cria uma alma e a coloca no corpo. Quando isso acontece, é discutível. Os criacionistas citam alguns textos, tá? Estão aqui anotados, e dizem que é incoerente supor que uma substância espiritual possa ser produzida através de uma união física. Eu tenho cá minhas dúvidas, então fica as duas questões bem claras. Deus cria o homem e sopra em cada um o espírito da vida, ele continua sendo o doador desse espírito, ou a relação sexual humana, ela, da mulher e do homem, podem produzir esse espírito da vida e dar continuidade nele. Tá aí as duas questões e fica difícil você provar uma ou a outra. Terminamos a aula 6. Não se esqueça de entrar no site, colocar seu RA, registro do aluno de matrícula. A senha são 6 números referentes à data de aniversário, o e-mail você tem que colocar. Clique no nome na matéria, teologia, entre com a senha, minúsculas e boa prova. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixe
de ler o livro, de fazer os exercícios que estão no final de cada livro, para que você possa aproveitar melhor o que nós estamos falando. Eu já lhe disse, meu telefone está lá no Ibicamp, meu WhatsApp está por ali. Se você precisar, entre em contato comigo, nós vamos debater, conversar e vamos participar juntos dessa matéria que nos faz tão crescidos e nos encoraja a estudar e a crescer cada vez mais. Uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei qual o período do dia que você está estudando, mas que Deus possa te abençoar em estatura e graça e em conhecimento diante dele. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Eu estou esperando você.